Olá pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Eu estou aqui, eu sou o André Lanúcio, sou o Technical Lead Evangelist da Embarcadero e a gente vai começar esse webinar falando sobre a construção de aplicações desktop, cliente-servidor, multicamada, web e aplicativos móveis com o RadioStudio XE. Para começar, vocês vão ter aqui mais ou menos, vamos dizer assim, uma ideia geral sobre o conjunto de ferramentas que são parte do RadioStudio e vocês podem desenvolver aí desde aplicações desktop, web services, mobile, aplicações multicamada com servidores em Delphi, em C++, clientes em Delphi Prisma, em PHP, em JavaScript. Vocês podem desenvolver aplicações para cloud, né? Agora está na moda, está todo mundo falando em aplicações para as nuvens, aplicações para redes sociais como Facebook com rádio PHP e ter todo aí o poder do desenvolvimento visual, desenvolvimento do rádio, baseado em Delphi, em C++, em Delphi Prisma e PHP. Antes da gente começar falando sobre as ferramentas, eu quero deixar vocês a par aí de algumas coisas que estão sendo feitas aqui no Embarcadero e também dar uma atualização de alguns programas, de algumas coisas que nós estamos fazendo aqui e algumas delas relacionadas com o Brasil. Vocês sabem que a Embarcadero é uma empresa que fornece ferramentas para desenvolvedores, para DBAs, esse é o foco da companhia, a gente está muito engajado nisso, a gente está constantemente aí inovando, constantemente trazendo novas funcionalidades para as nossas ferramentas, criando novas ferramentas que permitam o desenvolvedor e o DBA e o arquiteto, tanto de banco de dados como de aplicações, que permitam eles desenvolverem aplicações, fazer o deploy de suas aplicações em distintos ambientes, sempre de forma mais heterogênea possível, tanto na parte de banco de dados, quanto na parte de desenvolvimento. E quando você olha aí os perfis de desenvolvedores, de DBAs e arquitetos, você vai ver aí que as ferramentas elas ajudam, auxiliam na parte de administração do banco de dados, elas auxiliam também na parte de desenvolvimento de banco de dados, desenvolvimento de aplicações e na parte de arquitetura também. Então são várias áreas onde as ferramentas estão apoiando vocês, trazendo aí todo o benefício aí de maior produtividade, melhor qualidade e, ao final, o melhor resultado aí dos produtos que vocês venham a desenvolver. Recentemente, a gente lançou o DB Power Studio. O DB Power Studio é uma ferramenta, um conjunto de ferramentas onde você pode fazer aí o gerenciamento de mudanças no seu banco, otimização de SQL, gestão do seu banco de dados. São ferramentas extremamente simples de se utilizarem, mas muito poderosas em termos de recurso. Existe a versão aí Developer, a versão DBA, e elas estão disponíveis aí para SQL Server, Oracle, DB2 e Sybase. Como o DB Power Studio é um conjunto, é um suite de produtos para banco de dados, essas ferramentas elas também suportam outros bancos de dados como Interbase, Firebird e o MySQL. Mas no DB Power Studio a gente está aí disponibilizando nesse momento as versões para SQL Server, Oracle, DB2 e Sybase. Tem uma novidade no Brasil, a gente tem um novo distribuidor. Anteriormente a gente tinha a Microfox como nosso distribuidor. A Microfox não é mais o distribuidor da Embarcadero no Brasil. O novo distribuidor da Embarcadero no Brasil é a E do Brasil, que vai estar aí divulgando a marca Embarcadero do Brasil, e vocês vão ver cada vez mais essa marca, com qualquer contato em termos de comercialização dos produtos da Embarcadero no Brasil deve ser feito através agora através da E do Brasil, que é o nosso distribuidor. Vocês têm aí um e-mail para entrar em contato, que vocês podem utilizar o atendimento@embarcadero.com.br e o telefone aí em São Paulo, 3741-5555. A gente tem vários parceiros regionais aí também, né, parceiros de treinamento, revendas, etc. Eles vão estar trabalhando juntamente com a E do Brasil. A maioria deles não muda, eles passam agora a atuar juntamente com a E do Brasil, mas a distribuição em si, ela vai realmente estar aí sendo feita pela E do Brasil. A gente espera aí atender várias diferentes demandas no mercado brasileiro. A gente vai também atuar de forma a gente obteve nos últimos meses aí vários feedbacks de clientes e muito do feedback aí a gente está escutando, a gente está tomando aí algumas ações e elas devem já iniciar a ser implementadas a partir de agora através desse novo distribuidor que é a E do Brasil. Então isso é uma boa notícia
para todos vocês, e qualquer informação comercial aí, e vocês vão ver aqui algumas novidades com relação a isso também. Vocês devem entrar em contato direto pelo telefone que vocês veem na sua tela ou pelo e-mail atendimento@embarcadeiro.com.br. Uma grande novidade também é o novo programa de certificação Delphi. Todos sabem aí, muitos profissionais e a comunidade sempre vem pedindo aí a volta desse programa, e a gente acaba de lançar o programa de certificação Delphi. É um diferencial no mercado você se tornar um profissional certificado. Várias empresas olham para um profissional certificado de uma forma mais avaliando melhor, sabendo que ele tem um melhor conhecimento. Você passa a ser um profissional bem diferenciado, não só pelo mercado, mas também o nível de conhecimento que você obtém, porque você tem que se preparar para a prova. Então você obrigatoriamente tem que estudar, tem que se preparar. São 2 níveis. Essa certificação, o modelo do novo programa de certificação, ele é diferente do que a gente tinha no passado. Então, você tem aí 2 níveis, o nível Developer ou Master Developer. Tá? O nível Developer, a certificação Delphi Developer, ela não é moderada. Isso quer dizer que vocês podem obter a certificação, né? Você pode adquirir através dos nossos parceiros, ou você pode ir no site da Embarcadero e adquirir a certificação online. Tá? São $49, tá? Isso aí depois vocês fazem a conversão para vocês aí. E você pode fazer a prova do seu escritório, de casa, de qualquer lugar. Então, vocês aí podem fazer a prova. Vocês vão ter aí nessa prova 60 perguntas e 60 minutos para responder essas perguntas. O outro nível da certificação é a certificação Delphi Master Developer. Essa certificação, a Master Developer, ela é moderada, tá? E ela deve ser feita através de um dos centros de treinamento, dos parceiros de treinamento, ou dos centros de certificações, os Certification Centers. Tá? Você se prepara para a prova, e aí, a partir do momento que você está preparado, você vai e faz essa prova. Tá? Uma outra informação relacionada a isso: vocês podem começar a se preparar hoje. Tá? Vocês podem acessar o site, tem um link aí na tela, e através dos parceiros de treinamento que eles oferecem cursos preparatórios, vocês podem fazer esses cursos. E também no site, no Certification Center, você tem o Study Guide, que é o guia de estudo. E nesse guia de estudo você tem todas as informações relacionadas a certificação, relacionadas a como você deve se preparar, quais são as áreas de conhecimento aí do Delphi que a certificação vai estar testando, e assim por diante. Tá? No dia 6 de julho, eu vou estar apresentando um webinar sobre certificação, sobre dicas para certificação, explicando em detalhes aí como funciona também. Mas antes desse webinar, você já pode acessar o site, todas as informações estão lá disponíveis, tá? E em breve a gente vai estar abrindo as inscrições para esse webinar, ok? Então isso é um negócio bem bacana, a gente já começou, já está valendo, você já pode hoje fazer se você quiser, tá? E já começou aí desde anteontem, bastante gente a se certificar, desde ontem, bastante gente a se certificar em Delphi, ok? Outra novidade bem legal também é a promoção que está acontecendo agora, a promoção Compre o Delphi e Receba o Rádio Studio. Ou seja, se você comprar o Delphi, atualizar sua licença para Delphi XE, você vai receber o Rádio Studio, ou seja, você vai receber o conjunto de ferramentas que incorporam o Rádio Studio. Além disso, você vai receber o TMS Smooth Control, que é um conjunto de componentes muito bacana, tá? Que eu vou mostrar um pouquinho deles aqui também. E você recebe uma prova para certificação Developer, ou seja, você vai receber lá o seu código para ir no site e fazer a certificação online. E se você passar, você se torna aí um desenvolvedor Delphi, aí um Certified Delphi Developer. Você vai ter o seu diploma, você vai ter o seu logo, que você vai poder usar no seu site, nas suas assinaturas e assim por diante. Então, bastante novidade, bastante benefício aí para o pessoal que utiliza Delphi, né, que o pessoal que está pensando em atualizar, o pessoal que está pensando em adquirir mais licença. Então, acho que agora é o momento. Tem aí tem bastante novidades aí, ok?
Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de Delphi e Roadmap. Vamos falar um pouquinho da nossa visão, do Roadmap, do que a gente está trabalhando. E vamos explicar primeiro quais são as edições relacionadas que são partes aí cada edição de cada produto, Delphi C++, PHP, Delphi Prisma e também do RadStudio. Para começar, o Delphi XZ ele tem 4 edições, onde você tem a Starter, Professional, Enterprise e Architect. O C++ Builder XZ ele vai na mesma linha, né? Você tem a Starter, Professional, Enterprise e Architect. O Delphi Prisma você tem Professional, Enterprise e o RAD PHP você tem apenas uma edição que contém todos os recursos. Você pode adquirir cada uma das ferramentas separadamente ou você pode obter o RadStudio. E esse é o caso agora. A partir do momento que você adquire o Delphi XZ, você recebe o RadStudio, que inclui as 4 ferramentas nas edições Professional, Enterprise e Architect. Ou seja, se você obtém o Delphi XZ Professional, você tem o RadXZ Professional. Se você adquire o Delphi Enterprise, você tem o RadXZ Enterprise. Ou seja, você adquirindo o Delphi Professional, Enterprise ou Architect, você vai receber a respectiva versão do RadStudio. Em geral, tá, a versão Professional, a edição Professional, ela tem aí recursos para acesso a banco de dados com DB Express para Interbase MySQL local, modelo de classes UML, você tem toda a VCL. Já a versão Enterprise ela vem com todos os recursos para desenvolvimento multicamada, todos os recursos da UML, documentação, tudo aí disponível. E na versão Architect você tem aí o RStudio para você fazer a modelagem do seu banco de dados. Ele está disponível na versão Architect. E você tem aí o Interbase Developer Edition gratuito para desenvolvimento. Ok? Em qualquer uma das versões. Agora, vamos falar um pouquinho da nossa visão de algumas coisas que a gente está trabalhando e coisas que hoje já estão disponíveis no RadStudio. A primeira aí que vocês têm hoje acesso a qualquer tipo de serviço com o RadStudio, né? Você pode acessar interfaces REST, COM, Cloud, SOAP, você pode aí também interagir com redes sociais, tá? Você pode acessar diversas formas de armazenamento de dados nos seus bancos de dados, em cloud, XML e assim por diante. E vocês têm também diversas formas de inserir dados nas suas aplicações. Hoje a gente está trabalhando muito aí com Touch, Gestury, né? Teclado e mouse, que foi sempre o que a gente trabalhou, mas se a gente está na nossa visão, a gente vai permitir aí que vocês no futuro possam trabalhar de forma nativa. Hoje vocês já podem trabalhar, por exemplo, com biometria, mas por que não ter uma forma já na VCL, já incorporada no Delphi para isso? Integração com reconhecimento de voz, com GPS e assim por diante. Hoje a gente trabalha muito, a gente está na plataforma Windows, a gente está trabalhando no suporte a Macintosh, suporte a Linux para o Delphi, e além disso a gente quer estender o suporte do Delphi não somente a aplicações desktop, mas também para aplicações mobile, tablet e assim por diante. A gente está trabalhando nisso. Quando a gente vai para o lado do servidor, hoje você já tem o seu servidor DataSnap, onde você consegue integrar qualquer tipo de aplicação com o seu servidor DataSnap. Você pode aí acessar PHP, você pode acessar .NET, você pode ter clientes em iPhone acessando seu servidor DataSnap, BlackBerry, Android e assim por diante. A gente, na nossa visão, a gente tem espaço para melhorar isso, a gente tem espaço para facilitar isso. E a gente está trabalhando principalmente para que essa conexão mobile com o DataSnap se torne mais fácil, mais simples ainda. Então, isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante aí para o desenvolvedor Delphi e para tudo que vocês venham a fazer. Hoje a gente já tem integração com o Cloud, com a Amazon EC2, com a Windows Azure, e a gente também está olhando estender o suporte aí a Cloud, porque vocês, como desenvolvedor de software, vão estar fazendo deploy das suas aplicações em ambientes Cloud.
Além disso, a gente fez aí investimentos no RadStudio recentemente. A gente adquiriu a Quadram e a KSDev, duas empresas aí. A Quadram foi a empresa que iniciou o suporte do RAD PHP. Anteriormente vocês conheciam como Delphi para PHP. A KSDev tem uma tecnologia aí muito interessante com relação a parte visual, eles já tinham um conjunto de componentes muito interessantes, a gente adquiriu, e todo esse know-how a gente agora está trabalhando para conseguir que vocês tenham acesso a ele, né? E a gente também melhore aí tudo o que já tem no Delphi e traga novidades para vocês em breve com relação aí a essas tecnologias que nós adquirimos. Então, a gente está trabalhando, investindo, o investimento que a gente está fazendo nessas novas e futuras tecnologias para o desenvolvimento de software é um investimento que a gente está fazendo no seu futuro para que você consiga desenvolver melhores softwares também. Outras coisas que a gente está trabalhando, alguns projetos chaves, a gente está trabalhando aí no suporte a 64 bits, a gente está trabalhando no suporte a Mac e Linux, a gente está trabalhando no suporte a Community 3.0, que vai ser o nosso novo site para integrar mais a comunidade, trabalhando também na modernização da VCL, trabalhando em maior suporte ao DateSnap, novos compiladores vão vir aí, a gente está fazendo uma reengenharia, uma rearquitetura nos compiladores para que eles tenham aí o melhor suporte a cross-plataforma que vá além do Macintosh e Linux, e também trabalhando em maior conectividade com aplicações mobile. A gente está trabalhando nisso e vocês vão ter aí isso tudo no Delphi aí, isso tudo é parte do roadmap do Delphi. E uma outra coisa importante é obter aí que vocês possam ter a linguagem Delphi everywhere, ou seja, em tudo quanto é lugar você possa ter, você pode ter aí acesso a gente quer que vocês tenham acesso à tecnologia, né, que vocês consigam usar a linguagem em várias plataformas, e a gente está trabalhando para isso. Hoje, a gente tem aí o Delphi XZ, o C++ Builder XZ, e eles são muito focados na produtividade, na integração com o Subversion, a integração com o Cloud, no desenvolvimento multicamada, e traz um conjunto de ferramentas integradas aí para vocês. Alguns recursos aí, né, que vocês já conhecem, mas está cada vez melhor, que é a questão do desenvolvimento RAD, são mais de 500 componentes aí disponíveis no Delphi, o suporte a Touch, a Jesry, tem o DB Express, suporte a 9 bancos de dados, o suporte à depuração de aplicações multithread, a parte de novidades relacionadas à parte de UML, auditorias e métricas de código, e o suporte aí a Windows 2000, XP, Vista e Windows 7. Aqui nós temos aqui um pequeno, que a gente chama de typo, e vocês têm aí você pode escreve um único código e você roda nas diferentes plataformas do Windows. Além disso, vocês têm aí também o que a gente chama de algumas outras novidades relacionadas ao Delphi XZ, que é algumas novidades, principalmente no DateSnap, e essas novidades elas são muito importantes porque levou o DateSnap mais uma vez para um outro nível no desenvolvimento multicamada. Vocês conseguem aí passar direto agora o TObject como parâmetro, o proxy faz a conversão de JSON para object para vocês automaticamente, tem o Heavyweight Callback, que é uma nova forma de callback, vocês têm aí suporte a TCP, HTTP, HTTPS, existe suporte a criptografia, controle de acesso baseado em grupos de usuários no DateSnap, vocês têm também múltiplos clientes, você pode ter aplicações em Delphi, C++, Delphi Prisma, PHP e JavaScript conectadas ao seu servidor DateSnap. Quando a gente fala em JavaScript, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês não têm limitação. Você pode basicamente fazer o quê? Ter qualquer um desses clientes que suporte, qualquer cliente web, você pode ter conectado à sua aplicação.
Além disso, os servidores nativos em Delphi e C++. Então, isso é um negócio muito, muito importante. E o gerador de proxies, ou seja, todas as classes proxies, ou seja, aquilo que você precisa para acessar seus métodos no servidor de forma fácil e produtiva, você tem o gerador de classes proxies que gera o código para você. Além disso, nós temos aí um monte de componentes de terceiros incluídos. A gente tem aí uma série de componentes terceiros, parte do RadStudio, o Rave para relatórios, o Interbase Express para conexão com o Interbase, InstallAware, o IntraWeb. O InstallAware é para vocês fazerem instalação das aplicações de vocês. Você pode ter aí vocês têm o T-Chart para gráficos, o CodeSite como uma ferramenta para vocês fazerem log, o AQTime para fazer o profile das aplicações. Vocês têm também Final Builder para fazer integração com as aplicações, deploy delas, o build automatizado das suas aplicações, Beyond Compare, IPWorks e o GlyphFX, que são um conjunto de ícones aí que vocês têm no Delphi. Então, isso é um negócio bem bacana que está aí disponível para vocês utilizarem. Ok? Outra coisa importante que é o RAD PHP, que tem um conjunto de componentes para o PHP, você tem todo o IDE, você tem mais de 135 componentes, sendo que 75 deles têm integração com o banco de dados, componentes terceiros integrado, né, integração com Google, DataSnap, grids, chart, internet, componentes para internet, integração com Facebook e um montão de wizards. Outra ferramenta que é parte do RadStudio é o Delphi Prisma, onde você tem integração com Subversion também, desenvolvimento de aplicações .NET para Mac e Windows, suporte e integração com o Mono, suporte ao Visual Studio 2010, suporte ao .NET Framework 4, tem várias melhorias na linguagem, e você tem aí a conversão de código C# em Delphi Prisma, que é um negócio bem bacana. Você copia o código e cola, e através do copiar, colar, você vai aí, através do copiar e colar, você vai transformar o seu código IDE, vai transformar o seu código de C# para Delphi Prisma. Então, estão uns negócios bem legais. Eu vou agora, vamos fazer uma demo aqui, relacionado com temas aí, com os recursos do RadStudio, e vamos começar fazendo o seguinte, eu tenho aqui meu IDE, vamos aqui abrir o Delphi, e você tem aqui o que a gente chama aqui abertura de projeto, onde eu posso abrir projetos locais, ou você simplesmente pode chegar aqui e abrir from version control, ou seja, você pode abrir direto do seu repositório Subversion. Nesse caso, eu tenho aqui uma URL, porque todas as demonstrações, os exemplos de demonstrações do Delphi estão disponíveis na internet, no Subversion, no nosso repositório. Então eu posso acessar diretamente esse repositório daqui. E a partir do momento que eu acesso a URL, eu tenho aqui a lista de projetos em cada diretório que estão disponíveis. Então, por exemplo, quando eu venho na RTL, fazer o checkout. Perfeito. Então agora eu selecionei o diretório, ele já detecta que tem um projeto nesse diretório e pergunta se eu quero abrir. Eu digo que eu quero, ele abre automaticamente. E aqui eu já tenho um projeto que eu fiz o checkout diretamente. Então se você vem aqui, por exemplo, eu tenho um projeto que utiliza a nova classe da RTL, que é a TRegX, e eu passo um valor e ele vai comparar esse valor com uma expressão regular. Então aqui, ó, nesse código eu tenho uma expressão regular para validar e-mail, eu tenho uma expressão regular para validar endereço de IP, eu tenho uma outra para validar data em formatos diferentes, um mês de ano e o outro dia, mês e ano, e a partir do momento que eu executo, eu posso aqui dizer um valor inválido, ele fala o valor não é válido, ou seja, funciona, quer dizer que isso aqui funcionou. Se eu colocar a validação, né, através funcionou, ele está dizendo isso aqui é uma expressão regular válida, funcionou também. Eu posso chegar aqui e colocar um IP, endereço IP. Esse endereço ele é válido. Se eu colocar um endereço inválido,
como 287, ele vai dizer que esse endereço é inválido. E quando eu altero o código aqui, por exemplo, eu posso chegar aqui, fiz a alteração, tirei essa mensagem funciona, venho aqui no histórico, e o histórico vai me mostrar as diferenças não só entre o que eu tenho na minha aplicação, mas também esses ícones aqui, essas em azul, são os históricos que vieram do meu repositório Subversion. Então eu posso chegar aqui e comparar essas duas versões. Então você pode chegar aqui com Beyond Compare. E comparar as duas versões que vocês têm no repositório. Então aqui eu tenho, comparando a versão atual com a versão 142, ela está dizendo que são iguais. Você pode chegar aqui, se quiser, e ver que você tem versões diferentes, ele te mostra aqui. Mas se você utilizar o Beyond Compare, que é uma das ferramentas de terceiro integradas no Delphi, você vai ver que você pode chegar, por exemplo, aqui e chegar assim, eu quero mover essa linha que estava na revisão 157 para a revisão atual. Tá? E assim por diante. Nesse caso eu não vou salvar, vou voltar aqui. E vocês vão ver que você tem aqui no menu de contexto, Subversion, a opção de fazer o commit. Se ele detecta que esse arquivo foi modificado, no meu caso aqui ele vai pedir usuário e senha, eu não lembro meu usuário e senha para o repositório, mas a partir do momento que você faz, você está autenticado, você vai automaticamente gravar os dados no seu repositório. Então, é um negócio bem bacana, uma integração bem poderosa aí com o Subversion, um negócio bem interessante. Outro negócio bem bacana é que você tem aí o que a gente chama a integração com o TMS. Né? Você pode baixar os componentes da TMS, eles realmente ajudam você a melhorar a interface das aplicações Delphi de vocês. Eu tenho aqui dois demos de coisas que você pode fazer com o TMS. Então, quando você tem o RadStudio, né? No caso tem Delphi C++, o TMS está disponível para Delphi C++, você tem aqui na palheta de componentes o conjunto de componentes da TMS. Então, vamos aqui embaixo. Podem ver que tem aqui vários componentes, e um dos componentes é esse aqui, ó, é o Capacity Bar. Quem tem iPhone, iPad, iTouch, conhece esse componente do próprio iPhone. É um que mostra aí quanto espaço livre você tem no seu device. E você pode trabalhar aqui, por exemplo, adicionar um novo item, dizer qual é a capacidade dele, e você pode dizer que quanto você tem de espaço livre, que aí ele vai ajustando a sua barrinha ali. A partir do momento que você adiciona, ele vai e reflete isso no seu capacity bar. É um negócio bem bacana. Então, assim, um componente bem interessante. São vários os componentes, tá? Vou mostrar só dois aqui. O outro que eu vou mostrar é o timeline. Sabe quando vocês têm que fazer aí timeline, vocês têm que ajustar, fazer representação visual no seu timeline? Então, o componente aqui, timeline, você consegue fazer essa representação. Então, por exemplo, eu posso adicionar um aqui, dizer webinar RadStudio, e você pode chegar aqui e usar o calendário para representar isso. Pode ser acima ou abaixo. Você pode adicionar o evento aqui. Nesse caso, eu estou fora do range, então vamos dizer que eu adicionei aqui, ó, um de 1900, então eu posso chegar aqui, ó, e ele automaticamente ajusta quando você conflita um com o outro. Bem bacana. Bem bacana esse componente do timeline. Então, isso aqui é só dois dos componentes, dezenas de componentes que estão disponíveis no TMS, e aí você pode baixar quando ativar a sua licença do Delphi XZ. É um negócio muito bacana. Outro negócio bem interessante que a gente trouxe aí nessa versão XZ é a integração com estruturas cloud. E isso é um negócio que eu quero mostrar aqui para vocês. Tá? A gente tem duas integrações, uma com o Amazon, outra com o Microsoft Windows Azure, e
isso é um negócio bem interessante, tá? Vocês podem ver aqui na barra de componentes de vocês, deixa eu minimizar aqui o TMS, que a gente tem, vamos filtrar aqui, ó, o conjunto de componentes para o Windows Azure. Então você tem um componente que faz a conexão, e outros 3 componentes que permitem você gerenciar blobs, filas de mensagens, o que a gente chama de message queue, e tabelas. Né? Não tabelas SQL, mas tabelas em estruturas cloud. Tá? É um pouco diferente o conceito. Esses componentes são esses componentes aqui. Aqui eu tenho um blob que está ligado à minha conexão, eu tenho um table e eu tenho um queue, que é um message queue aqui. Então, quando você executa essa aplicação, você tem que ver também que, nesse caso aqui, eu estou conectado através do componente ConnectInfo, onde eu tenho meu account key e account name. Essas informações você obtém quando você faz essa assinatura no Windows Azure. E aí você tem a capacidade de conectar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma fila de mensagens. Então, por exemplo, o componente automaticamente permite que eu interaja com essa fila de mensagens, ele me dá essas opções aqui. Eu posso chegar aqui, adicionar de novo Brasil. Porque, como a chamada é assíncrona, ele ainda está processando ele ainda está processando a chamada que eu fiz no Azure, ok? Tá? Então você não fica esperando. Isso é um outro negócio legal. As chamadas feitas aqui são totalmente assíncronas. Ainda não deletou. Perfeito. Vamos ter que esperar um pouquinho aqui. Mas vamos ver aqui nessas filas, por exemplo, aqui, ó, Delphi XZ, eu posso adicionar uma mensagem. Então eu coloco aqui, mensagem 1. Então está aqui uma mensagem, eu posso remover essa mensagem e eu posso fazer as mesmas coisas com tabelas. Tá? Você tem aqui os mesmos recursos para se fazer com uma tabela. Além disso, você tem aqui ó, acesso a trabalhar com blobs. Então aqui você cria um blob, você adiciona arquivos nesse blob. Isso é um negócio muito legal porque você não tem que se preocupar como vai ser feita a gravação, aonde vai ser feita a gravação. Você manda para a sua estrutura Azure e ela é responsável por fazer isso. Então, por exemplo, eu deletei o container aqui, vou deletar esses 2 containers e vamos fechar a aplicação. Vou mostrar para vocês aqui que eu não somente posso fazer isso através dos componentes, mas como a VCL também está integrada. Então, eu tenho aqui as classes Azure Blob Service, que me permite criar um container. Né? Além de criar um container, eu posso criar um item dentro desse container e eu posso fazer o upload de aqui eu posso fazer o upload de um arquivo para dentro dessa estrutura. Então vamos lá. Então aqui eu tenho, por exemplo, eu rodei, vou executar aqui para criar um container, criei 3, tá? Vou criar um blob name aqui, filme, vamos dizer assim. Vou fazer o upload desse arquivo. E quem vai fazer o submit sou eu. Faço o upload. It's done. Ou seja, eu agora tenho aqui dentro desse container move, tem esse item filme, que na verdade é um executável, ok? E nele eu tenho aqui as informações relacionadas a onde está esse arquivo, que arquivo que é, qual o status dele e assim por diante. Então isso aqui é um negócio muito, muito bacana e está totalmente integrado com o com Delphi, com a minha aplicação Delphi. Outro negócio bem legal é o Deploy to the Cloud. Então a gente tem integração com o Amazon EC2, ok? Você põe seu usuário, senha, ele vai listar as máquinas disponíveis e aonde você pode fazer o deploy baseado no seu login e senha. Só para vocês verem aqui, ó, eu tenho nessa máquina aqui, a minha integração aqui, vamos conectar a minha máquina que está lá no Amazon. E essa minha máquina aqui no Amazon, eu já fiz deploy desse meu servidor DataSnap, está aqui rodando, ok? E eu posso, sem nenhum problema, deixa eu minimizar aqui. Ok, eu estou usando 2 VMs aqui, deixa eu me acertar aqui primeiro. Eu vou abrir aqui, por exemplo, uma aplicação
uma aplicação que eu dei de Snap aqui. E eu vou fazer com que essa aplicação conecte a esse servidor DataSnap que está lá no Amazon, ok? Quem me acompanha no blog viu eu abri esse servidor DataSnap há um tempo atrás e vocês baixavam o cliente e conectavam. Então, vamos ver aqui. Eu tenho o IP desse servidor. Eu tenho que agora executar a aplicação client, que se não me engano eu já executei aqui ou não? Não. Eu tenho um client aqui. Eu vou conectar nesse IP. O usuário e senha está incorreto, ou seja, está funcionando. O usuário aqui é admin, a senha não é admin. Por alguma razão não está conectando o meu servidor. Vamos ver aqui por que não. Isso quer dizer que o servidor está funcionando, porque não está aparecendo aqui quem é o usuário. Vamos ver aqui. Eu estou usando Interbase aqui só para vocês terem uma ideia. Vocês vão ver aqui que eu tenho aqui bconsole. Eu tenho uma tabelinha aqui de usuário. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui meu administrador, DevCode 2010. Essa é a minha senha. Então, se eu colocar agora a senha correta, ele vai funcionar. Então, aqui. Pronto, agora conectou. Então, eu tenho aqui, por exemplo, estou acessando, executando os métodos no meu servidor, obtendo uma lista de objetos e assim por diante. Então, ou seja, estou conectado e estou funcionando com o meu servidor DataSnap. Então, vocês podem ver que vocês podem distribuir e integrar o seu servidor DataSnap. E falando em DataSnap, vamos fechar isso aqui. Vamos rodar tudo aqui local. Uma das grandes novidades e um negócio bem legais aqui é o nosso servidor DataSnap funcionando com uma série de novidades, né? E principalmente a abertura da plataforma para que vocês consigam vocês permitam que outras tecnologias acessem o seu servidor DataSnap. Então a gente começa aqui primeiro com os wizards. Você tem um wizard agora que você pode habilitar a interface REST no seu servidor, ou você pode simplesmente chegar aqui e criar um servidor DataSnap utilizando uma aplicação VCL, uma aplicação console, uma aplicação de serviço. No caso aqui você habilita os protocolos. Eu quero habilitar o protocolo TCP, HTTP, se eu vou utilizar autenticação ou não, e se eu quero um método de exemplo. Eu testo a porta, vou criar minha classe que eu quero disponibilizar para os clientes a partir do Server Model. E aqui eu tenho o servidor, aqui eu tenho o transporter, e aqui eu tenho o Server Class. Ou seja, esses dois componentes aqui são o meu servidor DataSnap. Para cada classe que eu crio no servidor, e aqui no caso essa classe tem 2 métodos, eu quero disponibilizar esses métodos, eu registro essa classe através do componente DS Server Class, onde eu venho aqui no Get Class e passo o nome da classe que eu quero registrar. Então isso aqui é um exemplo. Então vamos botar aqui, gravar esse projeto. E eu vou, por exemplo, aqui dizer o seguinte, eu quero criar um novo método, vamos começar com isso aqui bem de forma simples, para que vocês possam entender como é que funciona. Então eu vou criar uma função aqui, essa função vai se chamar somar, eu vou passar x e vou passar isso aqui, eu vou retornar um inteiro. Então o meu resultado aqui é bem simples, né? X mais y. E quando eu executo a aplicação, eu tenho aqui meu servidor rodando com esse método aqui disponibilizado. Então aqui é um negócio bacana. Então você tem o seu servidor rodando. Um outro negócio bem legal é que agora eu preciso criar o client para essa aplicação. Eu não necessariamente preciso criar um client. Eu posso simplesmente chegar aqui através do DB Express e no servidor local criar um alias que eu vou apontar para o servidor local
Vou criar aqui uma nova conexão, vou chamar isso aqui local TCP, porque eu vou conectar através de TCP/IP. Essa conexão, eu vou configurar ela aqui no servidor localhost. Testo a conexão, conectou. E aí quando você vem aqui agora em Procedures, você tem o que aqui? Você tem o método somar. Esse método somar tem dois parâmetros. O seu parâmetro x, que aqui no caso é 5, o seu parâmetro y, que no caso aqui, vamos dizer, vou chamar de 2. O valor dele. Quando eu executo, eu tenho resultado, que é o return value, igual a 7. Ou seja, eu já testei o meu componente aqui, já testei o retorno do método. Okay? Então, é uma forma legal, aí, rápida e fácil de você fazer esse teste. Você pode chegar aqui e falar o seguinte: eu quero criar uma aplicação VCL, quero fazer essa aplicação VCL e testar isso tudo. Então, vamos chegar aqui. Eu vou gravar esse projeto aqui. Vamos chamar de projeto 2. Ok? E agora eu simplesmente chego aqui. Como o DateSnap é um drive do DB Express, eu faço drag and drop aqui. Eu tenho a minha conexão utilizando a SQL Connection. Ok? Você tem aqui a opção de gerar a classe proxy em Delphi, nesse caso. Eu gerei. Ele gerou aqui o método somar. Esse aqui é o lado cliente para executar esse método. Ele gera o código para você executar esse método direto aqui no servidor. E agora eu vou colocar aqui, vou chamar o IDE Insight, que é uma novidade no Delphi Exhibit, que você pode encontrar o que você quiser através dessa opção. Você aperta o F6 e você tem aí o IDE Insight. Então você está vendo aqui que eu já coloquei um botãozinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou declarar na uses a unit 3. Vou chegar aqui, vou criar uma variável C, que vai chamar tserver método client1. Tserver método client, vou criar uma instância dessa classe. Eu tenho o meu SQL Connection, onde eu passo a propriedade do BX Connection como parâmetro. E aqui, como é uma instância da classe proxy, eu tenho o método somar. Então eu vou colocar aqui 5 mais 5, 5 e 5 como parâmetro. Vamos fazer um show message do resultado disso aqui como transformar para string. E a partir do momento que você executa, eu tenho que abrir a conexão antes. Então, antes de você fazer isso aqui, como eu não gravei a conexão ali, eu vou dar um open aqui antes. Fazendo isso, você tem aqui o resultado 10. Tá, isso aqui é um exemplo simples, uma forma prática e simples de você simplesmente chegar e ver, né, como funciona a chamada de métodos. Uma coisa importante aqui, que eu sempre comento, e vocês vão ter que saber como lidar com isso, é o life cycle dos objetos. Então, nesse caso aqui, eu configurei que essa classe, que está registrada através do DevS Server Class 1, ela está com life cycle session. Isso quer dizer que cada cliente que conectar ao servidor tem uma instância dessa classe. E essas instâncias entre diferentes clientes, elas não se conversam. No server, quando você configura como server, você tem uma única instância dessa classe no servidor. Ou seja, todo mundo que for acessar vai acessar uma única instância. E o invocation a cada método que você chamar, ele vai criar a instância, executar a instância da classe no server, executar o método e depois destruir. Você pode utilizar essa aqui, o invocation, para implementar a pool de conexão. Isso aqui é um exemplo simples, um negócio bem simples de como você pode fazer, né? Vamos ver aqui agora esse exemplo, que o código dele está disponível depois no Code Central. Eu vou deixar o link para vocês, onde você tem aqui um servidor DateSnap. E esse servidor DateSnap, ele tem uma série de funcionalidades, tá? Tem um design bonito, né, representando as conexões. Depois vocês podem baixar exemplos e mais detalhes sobre isso. Mas o mais legal aqui é que eu criei, por exemplo, data modules, onde eu tenho queries, onde eu tenho aqui um SQL dataset e eu retorno esse SQL dataset para o meu servidor.
Só para vocês verem como isso funciona e depois a gente voltar no código, eu vou mostrar para vocês aqui que você pode chegar aqui, o cliente ainda está rodando, então vamos derrubar e chamar de novo. Eu tenho aqui usuário e senha, o servidor que eu vou conectar, e aí, por exemplo, eu tenho aqui o método não foi encontrado. Então vamos ver aqui por que o método não foi encontrado. Acho que eu tenho um outro servidor rodando aqui. Eu tenho um outro servidor rodando, por isso que ele não estava achando. Vamos executar esse aqui de novo. Agora sim. Aqui eu tenho um dataset, ok? Onde eu posso fazer alterações, deletar registro, a fazer o apply updates. Nesse momento, o componente manda para o servidor e grava os registros no servidor. Okay? Se eu fizer várias alterações, ele vai mudar tudo numa única transação, ou seja, o mesmo conceito de client dataset que a maioria de vocês acredita estar acostumado a trabalhar. Como é que isso aqui foi feito? Isso aqui foi feito, eu simplesmente coloquei uma query, um provider, o provider é responsável por receber os dados que foram alterados do cliente e fazer a atualização no banco de dados. Ele está dentro de um data module, que é descendente de server module. Quando eu venho aqui no meu server container, que é onde eu registro as classes, vocês vão ver que esse data module está registrado aqui como seção, e aqui ele está um DM dataset 1, ou seja, ele está registrado, ele está aqui disponível. Quando a gente faz isso aqui, né, eu estou disponibilizando o dataset para a minha aplicação Delphi. Uma coisa muito importante é dataset, client dataset, vai conversar com aplicações Delphi e C++, aplicações PHP, aplicações Delphi Prisma, aplicações que acessam por JavaScript, elas vão ter que, os métodos terão que retornar uma classe chamada DBX-Header. E automaticamente o DataSnap vai converter isso para JSON. E essas linguagens vão trabalhar através da interface REST e vão ler os objetos JSON. Eles vão ler os datasets em formatos JSON. Esse exemplo do client dataset aqui, o que eu tive que fazer no lado cliente? No lado cliente, muito simples. Eu simplesmente coloquei um provider connection conectado à minha SQL connection, o nome da classe no servidor, e ele se conecta, o client dataset vai se conectar ao provider connection. Quando eu me conecto ao provider, aqui como remote server, eu tenho a lista de providers disponíveis desse data module. Basicamente eu faço isso. A partir do momento que eu fiz isso, eu trabalho do lado cliente sem nenhuma conexão ao banco de dados. Isso é um negócio bem bacana, isso é um negócio bem interessante. Porque você trabalha, como você trabalha com Delphi, trabalha de uma maneira muito mais simples. Outro exemplo aqui, relacionado ao dataset, é quando você quer trabalhar com master detail e você tem vários registros numa única transação. Então eu posso chegar aqui, por exemplo, apagar esse registro, alterar esse aqui, e assim por diante. Então, vou adicionar um outro aqui. Tudo isso que eu estou fazendo são alterações, são 3 alterações em 3 queries diferentes. Quando eu faço o apply, ele vai juntar, vai colocar tudo numa única transação, e se ocorrer um erro na atualização, ele vai fazer o rollback automaticamente. Nesse caso aqui, a gente chama isso aqui de nested dataset. Então, eu faço o apply, nesse caso aqui gravou tranquilamente, porque todos os dados estavam certos. Como é que faz um nested dataset em DataSnap? Muito fácil. Você vem aqui na sua classe, eu tenho um outro data module que eu fiz aqui para isso. Eu tenho a query projeto, o seu provider e o seu data source. Por quê? Porque as duas queries que são filhas, no caso aqui, a query de orçamento e a query de funcionários que são parte do projeto, elas têm como parâmetro o ID do projeto na query. Vocês podem ver aqui. E eu aponto através da propriedade data source para o data source do projeto qual é o data source que ele vai ter que pegar esse ID do projeto. Basicamente é isso que eu faço aqui. E eu não tenho provider para essas duas queries filhas. Por quê? Porque tudo vai ser feito através desse provider. Quando você vem aqui
no seu dataset, o que acontece? Você tem aqui a query projeto no client dataset conectado ao provider. E quando você adiciona os campos nessa query, ele automaticamente adiciona dois campos aqui no tfield como sendo tdataset field. Ou seja, são as duas queries filhas. E aí você coloca um client dataset para cada uma dessas queries filhas e conecta eles através do dataset field apontando para o client dataset. É só isso que você tem que fazer. Ao fazer isso, você tem aí nessa dataset no lado cliente. E o apply ocorre na query projeto, no client dataset projeto. E ele vai saber como gerenciar as queries filhas. Tá? Isso aqui é um exemplo de como se fazer isso. Outro exemplo aqui, legal para a gente fazer, é quando a gente tem clientes que não são Delphi, como é que você faz? Você tem que trabalhar com JSON. Então, nesse caso aqui, a gente tem que, por exemplo, utilizar JSON. Então, nesse caso, eu tenho aqui alguns métodos que retornam lista de cidades, lista de países e assim por diante. Vamos ver esse exemplo aqui, que eu retorno a lista de departamentos. Então, nesse caso, como eu quero trabalhar com clientes distintos, eu criei um método no servidor, onde eu retorno um DBX Reader. Mas como eu estou em Delphi do lado do cliente, eu quero ver isso num client dataset, porque vai ser muito mais produtivo e fácil de trabalhar. Então, eu retornei um DBX Reader, e olha aqui, ó, eu tenho um dataset aqui. Eu tenho um client dataset. Como é que eu fiz isso? No servidor, eu tenho uma classe chamada department, que é departamento, e eu tenho um método que retorna aqui, ó, departamentos ordenado por algum campo que eu especificar. E ele retorna um DBX Reader. Nesse caso aqui eu preparei a query, tá? Qual a query que eu quero, definir qual é o SQL, se vai ser ordenado ou não. E eu executo a query. E retornei essa query como um DBX Reader. O DBX Reader é um cursor unidirecional, ok? No lado cliente, o que foi feito aqui no lado cliente? No lado cliente, eu basicamente executei um método através da classe proxy, que ele foi gerado, e esse reader que eu recebi, eu tenho um método na VCL, no DB Express Framework, que é o copy reader to client dataset. Então eu copio todo o conteúdo do reader para dentro de um client dataset. E assim eu consigo trabalhar essa informação. Claro que aqui, nesse caso, eu não tenho atualização porque eu não estou ligado com o provider. Mas eu já tenho aí todos os recursos de navegabilidade. Vamos supor que você está em PHP, eu estou aqui no rádio PHP, onde vocês podem trabalhar com aplicações PHP, e eu quero executar esse método. Como que eu faria? Eu tenho uma aplicação aqui, PHP, que tem uma telinha de login, passo usuário e senha, e ele faz a autenticação utilizando o método isValidUser que está lá no servidor. E quando ele autentica, eu tenho aqui um código que executa o método OrderById. Deixa eu executar isso aqui e depois a gente vai pelo código e eu vou explicar para vocês como que isso aqui realmente, como isso aqui está funcionando. Eu vou colocar aqui meu usuário e senha. Lista de departamentos. Então eu tenho aqui lista de departamentos e ele me retorna aquela mesma lista de departamentos que eu tenho aqui em Delphi, em PHP. Então a única coisa que eu fiz foi executar esse método e ler ele como JSON. Então eu tenho uma propriedade chamada table que me retorna aí os registros e o cabeçalho, e aqui eu tenho a propriedade result, onde eu busco os registros. Como é que eu gerei a classe proxy para essa aplicação? Você vem aqui na página principal, não na página principal, venho aqui no meu File New Order e tem um wizard aqui que é o DateSnap REST Client Module.
esse wizard, eu coloco as informações do meu servidor, porta, host, o IP, o nome do host, e aí, ao final, ele automaticamente me gera essa classe proxy. Se vocês veem aqui, ó, vamos procurar aqui, order by. Eu tenho um método que executa o método department order by e me retorna esse método aqui em PHP. Quando eu faço eu uso o proxy, o que acontece? Ele automaticamente coloca esse componente REST Connection, que eu passo o usuário e senha que eu quero conectar, e ele facilita também, além de criar classe proxy, ele cria métodos dentro desse data module para você chamar os métodos que você tem. Então você tem duas formas, ou o puro método client proxy, ou o método através do data module. Por que isso aqui dentro do data module? Porque você não precisa passar esse objeto como parâmetro, que ele automaticamente já considera esse. Se você usar a classe proxy, por exemplo, que eu usei a classe proxy direto aqui, ó, eu passo como parâmetro aqui, ó, a nova instância da classe TUser que eu tenho no servidor, as informações de conexão, que na verdade é as informações que estão dentro do meu componente REST Connection. Isso é uma das coisas que você pode fazer. Se você quiser, você pode chegar aqui também, em Delphi Prisma, e fazer a mesma coisa para .NET. Eu tenho aqui um cliente em .NET, onde eu, através do Server Explorer, eu criei a minha classe proxy, ok? Eu tenho a conexão aqui e eu criei a classe proxy com esse servidor. Eu posso conectar aqui diretamente, se eu quiser. Eu tenho aqui o Generate Client Proxy e eu tenho todos os métodos do servidor DataSnap aqui dentro. E nesse caso aqui, essa aqui é a minha interface, onde eu tenho vários exemplos aqui, chamando métodos no servidor. Ele está carregando. Demora um pouquinho, porque aqui a gente está em .NET, a gente não está em desenvolvimento nativo. E aqui, por exemplo, eu tenho um botão para fazer o login, um botão para retornar o DBX Header e imprimir como HTML, e assim por diante. Aqui eu tenho a conexão, usuário e senha, eu abro a conexão e ele valida para mim. Nesse caso aqui eu tenho um DBX Header, onde eu executo o método getDepartmentOrderBy, retorna como DB Data Header porque eu estou em .NET, e eu leio esse header. Se você executa, aqui eu posso fazer a autenticação, então ele vai dizer usuário e senha autorizado. Se eu colocar o usuário e senha incorreto, ele não vai permitir. Eu posso executar aqui e retornar aquela mesma query em PHP nativo, desenvolvimento nativo em .NET também, e assim por diante. Então, sim, são recursos muito, muito poderosos que você tem aí no RadStudio, e você tem com o DataSnap uma abertura incrível aí para vocês trabalharem aí com várias plataformas. Então, isso é um negócio bem bacana. Um último exemplo relacionado a DataSnap é quando você habilita a interface REST. Vamos supor que você cria um servidor e esse servidor vai habilitar a interface REST. Então, vamos criar como uma aplicação VCL, porta 8080. Vamos criar um método aqui de exemplo e vamos criar aqui usando o Server Module. Isso aqui é um outro negócio muito, muito bacana. Então, vamos gravar aqui. Ele automaticamente já cria os métodos aqui nesse wizard para você iniciar, parar o servidor e abrir o browser. Por quê? Porque aqui eu estou habilitando a interface REST. E esse wizard, ele automaticamente cria as interfaces em JavaScript para eu trabalhar. Então, por exemplo, aqui quando você executa, você inicia o servidor, você abre o browser. Eu tenho aqui já um método, que ele está chamando esse método reverse string em JavaScript.
ok? Mas isso aqui é bem basiquinho. Vamos pegar e fazer aquela mesma calculadora, aquela função somar. Vamos fazer ela aqui com ser executada através de JavaScript. Vamos fazer o result dela ser x mais y. E agora, quando eu executo essa aplicação e abro o browser, você vem aqui no Server Function e você tem aqui, ó, o método somar. E eu tenho o parâmetro aqui 4. Ele lê automaticamente os parâmetros e executa e retorna aqui automaticamente, ó, o resultado em formato JSON. Ok? Se você vem aqui agora, vamos mudar isso aqui. Vamos criar uma outra função, onde essa função vai ser multiplicar. E ela vai ser a mesma coisa que a anterior, mas eu vou fazer uma multiplicação. Adicionei um método novo, abro o browser de novo, chamo as funções. E eu tenho a função multiplicar aqui. Então vamos lá, 6 vezes 6. Volta de calculadora, 36. Ou seja, toda e qualquer atualização que eu faço, ele automaticamente atualiza a classe proxy. Mas como é que ele faz isso? Um dos negócios bem legais aqui é que o wizard que a gente tem para gerar as classes proxy, a gente transformou ele em componente. Então, quando você vem aqui na sua aplicação, você tem o componente DS Proxy Generator, você determina onde você vai gerar, em que unit, e aí você tem aqui, ó, em que linguagens e interfaces você quer criar essa classe proxy. A gente está usando aqui na aplicação, o próprio wizard está usando para criar e atualizar em JavaScript, mas poderia ser em Delphi utilizando DBX ou REST, ou em C++ usando DBX e REST. O que ele faz aqui é no Web File Dispatcher, no evento Before Dispatcher, ele compara as datas dos arquivos e se as datas deles forem diferentes, ele basicamente define onde que vai ser o diretório, o nome da unit, e chama o método write. E aí, a partir disso, automaticamente, o arquivo server function ele é gerado. Então, se eu vier aqui, ó, tem que ter uma função um método multiplicar aqui, ó, e aqui está o método multiplicar chamando através de uma interface REST. Então, isso é um negócio muito, muito, muito bacana que a gente tem aqui, ok? Então, isso aqui foi assim, um pouquinho do que vocês têm no DataSnap e um dos grandes motivos para vocês terem o RadStudio, toda essa conexão aí que vocês têm. Outro negócio bacana é a questão de aplicações em PHP que você pode integrar com o Facebook. Isso é um negócio muito legal. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma aplicação que é um blog. Essa aplicação que eu tenho aqui, não só essa, mas como várias outras, tá? Essas são aplicações onde você pode integrar com o Facebook. Então, por exemplo, aqui no Rádio PHP você tem um wizard onde você pode simplesmente chegar aqui e falar, eu quero criar uma aplicação, um Facebook Application. Quando você usa esse wizard, ele automaticamente cria seu formulário principal e um data module onde você tem o componente Facebook Application e você utiliza o seu ID e secret para trabalhar com essa aplicação. Além disso, para você fazer o deploy dessa aplicação no Facebook. Além disso, um outro negócio aqui é que você não somente tem um componente para fazer integração, mas como você tem um componente aí, vamos voltar aqui nesse, você tem os componentes aqui para integrar a sua própria aplicação com o Facebook. Por exemplo, o botão like, o botão para tocar um MP3, para integrar com Silverlight no Facebook, comentários e assim por diante. Então esse é o seu ponto inicial. Todo os scripts necessários, principalmente JavaScript, para você integrar com o Facebook, que a maioria deles é em JavaScript, você pode fazer através do componente aqui. O componente gera todo o JavaScript para você.
Se eu tenho aqui uma aplicação, no meu caso aqui, vamos ver se essa aplicação aqui, que é o blog que eu comentei anteriormente com vocês. Ele é um blog super simples, tá? E neste blog eu tenho aqui o componente like do Facebook, tá? A gente está com o componente aqui, eu basicamente fiz um drag and drop dele, tá? E a partir do momento que eu executo, nesse caso, como eu estou rodando local, eu não vou ter essa integração com o like, está falando, já está automaticamente dizendo, você tem que se conectar ao Facebook, e aí eu vou entrar aqui no Facebook, e quando eu dou um refresh aqui nessa página, ele já detecta automaticamente que eu curti essa página. Então, no caso que eu estou usando em inglês, é o like mesmo. Então, isso aqui é um negócio bacana. Você não tem como fazer o like de novo. Quando você tem uma página, você simplesmente faz coloca esse componente na página, você está automaticamente integrado. Então, todo aquele JavaScript necessário para fazer isso, você não precisa, porque o componente já traz toda essa integração aqui. Então, é um negócio bacana dentro do RAD PHP para vocês aí utilizarem, tá? Uma das coisas aqui para vocês, uma outra coisa importante também, que eu não comentei, mas a integração com o jQuery, tem vários componentes, várias classes de jQuery que foram componentizadas, então você não precisa saber JavaScript, só você colocar o componente, por exemplo, o componente slider do jQuery, ele foi transformado em, a classe slider foi transformada em componente no RAD PHP e assim por diante. Outra coisa legal, e eu acho extremamente importante no RAD Studio que vem, é o Final Builder. E isso é algo que eu quero mostrar para vocês aqui. Final Builder é uma ferramenta que traz que permite vocês integrarem, automatizarem o build das suas aplicações, ok? Eu tenho aqui um projeto, nesse caso aqui, que vocês viram aqui esse exemplo de DateSnap, que eu tenho um servidor em Delphi, um client em Delphi, um client em C++. Eu tenho uma aplicação que eu não mostrei, aplicação de teste unitário em Delphi para testar os métodos. E além disso, eu quero gerar documentação, quero executar as auditorias e métricas no meu projeto, tá? Ou seja, eu quero fazer tudo isso de forma automatizada. Então, aqui no Final Builder, você tem como automatizar isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui as variáveis de projeto, tá? Eu tenho aqui a lista de ações, eu posso criar uma série de ações aqui do meu projeto e assim por diante. Ele já tem também uma série vamos dizer assim, de ações já pré-definidas, já que você não tem que se preocupar. Então, por exemplo, se eu quiser compilar um projeto, então eu tenho aqui o compile, ele já tem integração, por exemplo, com o compilador do Delphi, já tem todas as opções aqui. Por exemplo, você tem lá o seu projeto com opções já definidas. Utilizando o Final Builder no seu ambiente de integração do build, para você gerar a versão final, você pode mudar as opções do projeto só para o Final Builder. Você não precisa mudar a opção do projeto, abrir o Delphi, coisas do tipo. Aqui eu utilizo, nesse caso, uma série de ações. Por exemplo, a primeira, eu crio um diretório. A segunda, eu faço o checkout do projeto dentro do Subversion. Eu coloco aqui o nome do projeto. Eu crio um outro diretório. Por exemplo, aqui eu crio um grupo chamado Compile All Projects, ou seja, compilar todos os projetos. E aqui eu estou compilando o projeto Delphi, o DateSnap Server, o client, o teste unitário, o client C++, e aqui também o Delphi Prisma. No caso do Delphi Prisma eu uso MS Build,
para fazer a compilação. E depois eu utilizo os aplicativos de linha de comando que vem no Delphi XZ para fazer auditoria, passando parâmetros, métricas e também a geração de documentação através de linha de comando. Quando eu executo, aqui ele já me aponta. Quando há um erro, ele já vai me apontar um erro aqui. Tá ok? Você pode dizer ver por que houve o erro nesse caso aqui, ó. Ele te dá o log, nesse caso, por que está ocorrendo o erro. E ele está dizendo que ocorreu o erro porque ele não encontrou esse arquivo code site login DCU nesse arquivo dataset DM5. Isso aqui eu fiz de propósito para vocês verem que realmente quando há um erro você pode configurar para ele parar ou não, ok? Eu posso desabilitar essa ação e continuar as outras. Enquanto isso, por exemplo, ele está aqui compilando meu projeto em C++, e toda vez que eu tiver uma versão nova do projeto, eu basicamente executo a automatização do projeto através do Final Builder. Final Builder está nas edições Enterprise do Delphi C++. Tá? E a partir daí, ó, ele vai gerar toda a informação para mim e no final me gera um relatório. Ok? Nesse caso aqui, quando deu erro na compilação do DateSnap Server, eu falei para ele, para a compilação, porque se o DateSnap Server não compilar, não adianta nada eu seguir adiante. Tá? Isso você pode fazer essa lista de dependência. Tá? Então a gente vai adiante. Ele está, nesse caso agora, gerando as auditorias, né, porque ele vai gerar um relatório das auditorias. Ao final, você acompanha aqui embaixo o log do que ele está fazendo. Ele agora está gerando as métricas. Tá? Ele vai te dando um relatório aqui, ó, quais as ações que foram efetuadas aqui com sucesso, as que ele fez um skip, que houve erro, que ele ignorou. Ele agora está gerando a auditoria, as métricas. Agora ele passou a gerar a documentação do servidor. Em seguida, ele vai gerar a documentação da aplicação cliente. Um negócio bem bacana aqui, ele vai, após gerar a documentação, ele vai iniciar o servidor. Por quê? Porque o teste unitário que eu vou fazer precisa ter o servidor inicializado. Então, o próprio Final Builder vai inicializar o servidor para mim. Então, ele está nesse momento gerando a documentação. Então, são aqui aproximadamente até agora 1 minuto e 55, que provavelmente você gastaria muito mais tempo que isso. Ele executou, ó, e já me abriu o relatório. Aqui está o relatório. Para vocês verem, eu tenho aqui todas as ações executadas. E se eu clicar em cada uma dessas ações, por alguma razão que o Internet Explorer está bloqueando, vamos fazer o seguinte aqui, vamos abrir de novo o resultado. Eu tenho que permitir conteúdo bloqueado, porque isso aqui é um conteúdo local. Eu tenho acesso aqui, ó, ao log detalhado de cada ação que foi tomada. Então, vocês vão ver aqui que num dos testes unitários, ele me dá um valor aqui, dizendo, ó, executei 17 e teve 21 erros. Então, aqui, ó, eu tive erro neste teste unitário. Aqui ele está dizendo, a ação foi efetuada. Okay? Mas você tem que checar, por exemplo, no teste unitário, por que essa ação não ocorreu, por que não funcionou, porque houve esses erros no teste unitário. Então, a partir do momento, e nesse caso aqui eu falei para ele, abre o HTML, eu posso criar uma ação aqui que é, envia por e-mail para determinadas pessoas no meu grupo de desenvolvimento o resultado do log diário. Tá? Isso é muito parecido com o processo que a gente usa aqui no Delphi, no desenvolvimento do Delphi. Todo dia a gente tem builds com resultados aí do que o pessoal do desenvolvimento está fazendo, e aí a gente vê o relatório para saber se os testes foram efetuados com sucesso e assim por diante. Então é uma das ferramentas que está dentro do RadStudio, que é parte do RadStudio. O Final Builder está na edição Enterprise e Architect, ok? Então, isso aqui são alguns dos recursos, tá? Lembrando que tem um montão de componentes terceiros aqui dentro. Esses componentes estão dentro do Delphi.
tá? E você, do Delphi e do C++. Tá? Vocês podem aí, a partir do momento que vocês têm o RADStudio XE, né? Nesse caso agora você comprando o Delphi XE, você recebe o RADStudio, você leva todos esses componentes e mais aí as outras linguagens. Tá? Então isso é um negócio muito, muito importante. Tá? Você vai receber gratuitamente o RADStudio, vai receber o TMS Smooth Control e você vai receber também uma prova aí para certificação. Ou seja, você vai poder fazer aí a prova, uma prova gratuita para certificação, para se tornar um Delphi Developer Certified. Ok? Eu vou abrir agora para perguntas. Vou deixar meu e-mail, meu blog, o Twitter aí, o pessoal do Twitter. Os exemplos, vários exemplos que eu utilizei aqui estão disponíveis nesse link, tá? No Embarcadero Developer Network você tem artigos técnicos também. Você tem o try dos produtos do Embarcadero nesse link. E informações comerciais aí sobre a promoção e tal, vocês podem contactar através deste e-mail, tá? E esse telefone também. Vou abrir para perguntas. Quero agradecer a participação de todo mundo aqui no webinar. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, meu e-mail está aqui, e para vocês precisarem. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todo mundo.